Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 22 de abril de 2021. Jovens e crianças trans estão sendo mortas cada vez mais cedo, diz a autora de Dossiê Parte 4. Queron Ravache, de 13 anos, foi assassinada com pauladas, chutes e socos em Camocim, no Ceará, nos primeiros dias deste ano. Seu corpo foi encontrado em um terreno baldio. O motivo do crime, segundo a polícia, foi ela cobrar uma dívida de R$ 50 por um encontro sexual que teve com o suspeito, de 17 anos. A idade de Queron corresponde à idade média estimada em que travestis e mulheres transexuais são expulsas de casa pelos pais, observa Bruna Benevides. Mulher trans, negra, militar e uma das principais referências sobre o tema no país, ela é coautora do dossiê sobre assassinatos dessa população, divulgado nesta sexta 29, pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais ANTRA. A publicação, assinada ainda pela professora Sayonara Nogueira, também travesti e vice-presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educação IBT, contabiliza os crimes a partir de reportagens e relatos de organizações UGIBQIA, na falta de dados oficiais. Entre 175 assassinatos reportados em 2020, 8 vítimas tinham entre 15 e 18 anos. A morte de Queron, que entrará para o relatório de 2021, baixa essa mínima em 2 anos, algo inédito para a pesquisa, que começou em 2017. Naquele ano, a vítima mais jovem tinha 16. A idade média das vítimas no ano passado, pelo relatório da ANTRA, foi de 29,5 anos. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos, enquanto a da população brasileira em geral passa dos 70 anos. Ser negra, mulher trans ou travesti, periférica ou favelada, do interior faz esta média de 35 anos de vida cair muito, diz o relatório da ANTRA. Bruna Benevides afirma ainda que as chances de ter a vida interrompida aumentam se, além de negra e pobre, a mulher trans for fora do padrão, segundo a leitura social. Ou seja, se ela é aquela que de longe as pessoas já identificam como travesti, explica. Isso porque as transformações que podem aproximar as mulheres trans e travestis do padrão que a sociedade considera aceitável para uma mulher são privilégios de quem tem mais renda. Ciclo de exclusões. O relatório da ANTRA mostra um ciclo de exclusões e violências que vai até a morte das trans. Ele começa com a expulsão de casa, aos 13 anos, em média, passa pelo abandono da escola, da negação ao convívio social, ao emprego e pela falta de acesso a direitos fundamentais, sociais e políticos. Pessoas trans têm enfrentado níveis assustadores de rejeição familiar, geralmente, desde a mais tenra idade, destacam Bruna e Sayonara no dossiê. Essa rejeição pode ter um impacto devastador sobre os indivíduos e isolá-los dos espaços sociais essenciais ao seu bem-estar, além de provocar um aumento das dificuldades de acesso e continuidade na formação escolar. Dados do projeto Além do Arco-Íris Afro-Reg mencionados no relatório da ANTRA mostram que somente 0,02% da população trans está na universidade, 72% não possuem o ensino médio e 56% o ensino fundamental. Sem formação e rejeitadas do convívio social, 90% das trans recorrem à prostituição. E 72% das travestis mortas em 2020 eram profissionais do sexo.
No livro Sexo e Consciência de Divaldo Pereira Franco, o organizador Luiz Fernando Lopes afirma que as leis biológicas estabelecem para a criatura humana as definições fisiopsicológicas que servirão de parâmetro para o seu comportamento na área sexual. Toda vez que o ser desrespeita os recursos genésicos e os aplica indevidamente, é óbvio que ele adquire uma dívida perante a consciência cósmica e a própria consciência. Daí, poderá reencarnar trazendo a matriz dos vícios, mas movimentando-se em um corpo diferente, o que induz o espírito a deixar vazar aquelas características psicológicas da encarnação anterior. Esse é um fenômeno que faz parte do trânsito evolutivo e pode ser interpretado como um acidente de percurso. No caso da homossexualidade, a finalidade desta inversão de polaridade sexual é estimular o indivíduo a superar as dificuldades provocadas pela sua conduta na encarnação anterior, quando ele se entregou às paixões desgovernadas. Além das causas espirituais, em decorrência de encarnações anteriores, a homossexualidade pode originar-se na encarnação atual, em mecanismos de experimentações sexuais que o ser realiza quando está atormentado, sobretudo, na fase da adolescência, quando anseia por descobrir seus valores e aspirações. Nesse particular, é como que os pais também tenham alguma influência. Muitos pais, bastante atormentados, planejam ter um filho do sexo masculino e são surpreendidos pelo nascimento de uma filha. Eles se revoltam contra a circunstância indesejada e acabam tratando a filha de uma forma incompatível com a sensibilidade feminina, como se fosse um menino. Da mesma forma, encontramos situações em que a mãe, por exemplo, gostaria de ter uma filha e é colhida pela insatisfação de ter um menino em seus braços. Inconformada com a frustração, ela procura transferir para o filho todas as emoções que acalentou durante a gestação e passa a tratá-lo de maneira esdrúxula, vestindo com roupas que tendem ao estilo feminino e ensinando-lhe hábitos tipicamente femininos. Tanto um quanto outro contexto pode deflagrar conflitos psicológicos no momento em que o filho estiver transitando pela fase da puberdade e da adolescência. Cabe aos pais amar o filho e não o sexo biológico no qual ele se encontra. Os episódios de comportamento homossexual também podem estar relacionados a fenômenos de obsessão espiritual, o que não é uma regra, embora ocorra com certa frequência. Conhecemos um número extenso de casos nos quais a influência de desencarnados é um fator preponderante. A homossexualidade pode ser desencadeada ou influenciada por um processo obsessivo. Existem muitos casos de obsessão sexual em que o indivíduo é arrastado para um relacionamento com alguém da sua mesma polaridade física. O adversário desencarnado, que foi profundamente lesado pela sua vítima de agora, induz este indivíduo a um relacionamento homossexual que é angustiante para ele. O objetivo é cobrar a dívida desencadeando agressões ao equilíbrio sexual do devedor. Como este espírito está imantado ao campo da aura do seu hospedeiro psíquico, ele passa a experimentar as sensações, emoções e desejos daquele a quem manipula, inclusive nos momentos de relacionamento sexual que a vítima estabeleça com um parceiro. Como se pode observar, são diversos os fatores que respondem pelo fenômeno da homossexualidade como expressão do comportamento humano. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de abril de 2021. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.